Dois. Pronto. Graça e paz, boa noite, pessoal. Beleza? A gente está começando aí mais um podcast, CT2. E dessa semana especial, né? A gente está aqui, a galera do Liminha se prepara aí, tá? A gente está aqui com dois convidados aí de peso, uma galera de moral. A gente está aí com o pastor Marcelo aqui, à minha direita. Alô, galera do Liminha! Pronto. Isso aqui não é brincadeira, não. A gente tem uma produção aqui boa. O pastor Fábio tá assustado, mas não esperava isso aí, não. Tem que ficar ligado no nosso podcast. Pastor Marcelo aí, já é a segunda vez com a gente aí. Veio trocar uma ideia, um papo com a gente. E agora a gente tem aqui o nosso doutor Fábio, pastor Fábio da ADCIM, Kadosh. Alô, galera do Liminha! Boa! Pastor Fábio, o negócio aqui é sério, viu? O negócio aqui é sério. Queridos, antes da gente começar aqui, eu queria dar essa abertura aqui para os nossos dois convidados, dar uma boa noite para a galera. Enquanto você vai aí, irmão, compartilhando aí com o link desse culto, dessa reunião, com os seus amigos aí, tá? Você vai lá, copia aí no seu o link no seu status aí, no seu grupo de Facebook, do seu WhatsApp, né? E aí a galera vai entrando, não deixe de abençoar o pessoal não, tá, gente? Tá sendo bênção pra caramba esse tempo que a gente tem passado aqui, tem sido muito abençoador, e a gente hoje tá com uma coisa especial para vocês aí. Vai ser uma série, são 4 semanas que a gente vai estar aqui reunidos. Eu quero, antes de começar a entrar no assunto, passar aí pro pastor Marcelo, dar boa noite pra galera que tá te ouvindo. Manda um cheiro aí pro pessoal da tua igreja lá. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui novamente, tratando aí de mais um assunto muito relevante. Tenho a certeza que será edificante para todos nós. E a minha expectativa aqui também é sair aqui enriquecido com o assunto, né? Então, eu tenho a certeza que assim também será para aqueles que estarão participando aí. Tá bom? Glória a Deus. Aí. Pessoal aí, tá ligado no pastor Fábio da ADCIM Kadosh, manda um cheiro pro teu povo lá, Varão. Você vai chegar lá. Costa aí da Greta. A paz do Senhor para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com os nossos irmãos, pastor Daniel, pastor Marcelo. Um cheiro abençoado para as ovelhas kadoshianas. Que Ovelhas kadoshianas. Você se ligou aqui, cara? Kadosh, você se ligou? Ovelhas kadoshianas. Eu nunca tinha escutado esse termo. Kadoshianas são fortes. É forte. Juntos somos melhores. Que Deus abençoe. Benção é um prazer estar aqui podendo compartilhar, né? Tem uma ali que está assim infiltrada aqui. Tá ali no bastidor, mas está infiltrada. Está na ADCIM, está infiltrada. Mas é benção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meu pessoal, hoje eu quero justificar com vocês aí a ausência do pastor Eduardo. Ele hoje mandou uma mensagem para nós, ele estava na emergência. Pastores, né? Pastores acontece de pastores estarem aí presos. Hoje ele estava dando um gabinete, um atendimento, e não conseguiu estar presente conosco, mas para a semana que vem, eu acredito que na próxima semana ele vai estar com a gente aí. Bom, amados, a gente vai falar hoje sobre saúde emocional. Nós tivemos uma conferência de liderança aqui na nossa igreja, uma conferência muito abençoada, onde a gente falou sobre 4 temas, né? Nós falamos sobre saúde emocional, nós falamos sobre a obediência que protege a unção, nós falamos sobre ministério contaminados e nós falamos também sobre críticos e intercessores. E nós vamos estar aqui com esses 4 homens aqui, 4 pastores aqui abençoados, né? Na verdade, eu e mais 3 aqui, falando sobre esses assuntos, cada um dentro do seu tema, e a gente vai compartilhar com vocês aí. A ideia é a gente levantar algumas perguntas antes para que a gente possa compartilhar. Mas a gente mesmo aqui vai ter pergunta para pastor Fábio demais, porque a gente também fica esgotado, a gente também se cansa. Ele tem um texto bíblico que ele vai começar, mas eu quero começar com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Para mim, esse é um dos maiores conselhos que o apóstolo Paulo, um camarada, um pastor em fim de carreira, né, dando aí um conselho para Timóteo que estava começando seu ministério. E a gente está falando aqui de saúde emocional. E você tem um apóstolo Paulo provado, experimentado,
falando para alguém que está começando o ministério agora. E aí, no capítulo 4, no versículo 15, ele começa dizendo assim, ó, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Depois ele diz assim no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Bom, esse é um conselho que todo mundo já ouviu na vida, né, pastor? Sim ou não? Verdade. Todo mundo já ouviu na vida. Então, a Bíblia é repleta de homens que passaram por esse quadro, por esse problema. Alguns homens são mais usados, né? O pastor vai ter um texto-chave, uma figura para a gente abordar. Mas eu queria começar dando para vocês esse versículo aqui, cabeça, que é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, um conselho que poderia nortear o ministério dele na questão da saúde. Eu acho que se todo líder ou todo pastor ouvir esse conselho e levar ao pé da letra, a probabilidade de um esgotamento, ela diminui muito, né? Com certeza. Ela acaba ali, ou pelo menos minimiza as possibilidades ali. Quando ele fala de ter um cuidado, antes de cuidar das pessoas, ter um cuidado nosso, ele está falando de cuidar nas 3 áreas, né? No emocional, no físico, né? No corpo e também na alma. Então ele fala que o pastor Timóteo, que estava começando o seu ministério, deveria ter um entendimento de que ele não podia cuidar das pessoas sem estar pronto, preparado. Isso é, como a gente ouve muito, né? É algo que a gente sempre está caindo nessas falhas aí. Qual é o conselho que os senhores acham? Esse conselho bom? Sim ou não, pastor Marcelo? O que o senhor acha desse conselho que Timóteo recebe de Paulo? É muito interessante nós começarmos com esta leitura bíblica, porque nós estamos, primeiro, mostrando uma necessidade de olhar para dentro. Eu estou falando do papel do líder, né? O líder precisa olhar para dentro e entender que, embora ele tenha esse rótulo, né, esta função na vida da igreja, ele é um ser humano. Então ele precisa se cuidar. Então a gente começa olhando esse conselho de Paulo, aprendendo a olhar para dentro. Uma outra coisa, agora a gente precisa levar a consciência da igreja, olhar para o líder e entender que quando o líder tem as suas dificuldades na questão emocional, ali não está apenas o líder, mas está também o ser humano. Então, ao mesmo tempo que Paulo está falando para Timóteo, eu acredito que quando nós lemos esta palavra, eu digo agora no contexto do povo, né, da igreja, a igreja precisa olhar para o líder e entender que quando o líder tem um momento difícil nesta área da vida, que é a área emocional, ali também está um ser humano. Então é muito importante, primeiro de tudo aqui, atentarmos para isso. Tá? O líder também é um ser humano e pode ter as suas dificuldades. Por isso, o líder deve se tratar, se cuidar, né? Existe o cuidado preventivo para que ele possa ter uma vida saudável e existe o cuidado, né, que ele vai trabalhar a questão de rever alguma questão que já está em evidência, né? Então, a gente tem o costume de falar que é a correção. A gente começa a trazer correção para uma situação que já está evidente. Porque a questão, né, eu creio que o pastor Fábio, que tem uma habilidade maior no assunto, pela formação, a questão emocional ela acontece de uma maneira que, às vezes, a pessoa não percebe. Quando ela se vê, ela já está esgotada. Então, é muito importante essa leitura que foi feita, essa abordagem, e principalmente essa conversa que estamos aqui apenas iniciando. Aí é bom lembrar, né, ressaltar que nós somos pastores e a gente não está isento disso, né? Nós podemos passar por isso, nós passamos por isso e às vezes a gente nem identifica. Então, está dentro dessas perguntas aí que você mais tarde vai responder. Fala para mim, pastor, desse conselho que Paulo fala para Timóteo. Iniciando aqui, tem cuidado de ti mesmo.
O texto, quando ele inicia falando, tem cuidado de ti mesmo, né? O versículo 16, ele, nessa conversa agora, nos dias que nós demos aqui a palestra, eu não recordava do versículo onde, em Marcos 6:31, não sei se os irmãos recordam, mas eu gostaria de compartilhar, e diz assim: e ele disse-lhes, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Jesus estava vendo que os discípulos estavam numa pegada de trabalho muito grande, a ponto que eles não tinham tempo nem para cuidar de si mesmo. Porque quando ele fala aqui que não tinha tempo nem para comer, comer é um cuidado básico que nós temos conosco mesmo. Uma necessidade básica. E quando Paulo escreve isso, nós temos que nos atentar, porque às vezes, por exemplo, num domingo, que é um dia geralmente muito puxado para o pastor de uma igreja, né? O Marcelo falou que estava cansado aqui do domingo dele. Foi bravo. A segunda arrebenta. A segunda você fica arrebentado. Parece que não, mas domingo você tem escola bíblica dominical, às vezes uma visita para fazer, alguém para atender, e à noite você tem que ser o primeiro a chegar lá no culto, recepcionar os irmãos. Geralmente está ministrando, né? Geralmente a gente está ministrando, e quando não está ministrando, no final já tem aquele grupo já te cercando. Às vezes a palavra que o pastor vai direcionar naquele momento é uma palavra simples, mas a ovelha está querendo ouvir aquela palavra do pastor. Ela quer sugar um pouquinho, quer tirar. Não é algo que ela faça ali com o propósito de prejudicar, mas ela espera algo em troca. E o pastor está ali para isso. Só que ele precisa cuidar de si mesmo. Quando Paulo dá esse conselho para Timóteo, ele é bem pertinente, dentre muitos outros que Paulo dá, né? Eu acho que é o começo de tudo, né? A gente vai aprendendo isso aí no caminho, que não dá pra gente cuidar de ninguém se a gente primeiro não estiver saudável. Então acho que esse é o ponto aí, primordial para a nossa conversa, entendendo que a gente precisa cuidar da gente. Mas olha, queridos, a gente vai começar a esmiuçar isso, né, pastor? Essa doença, cansaço emocional, esse esgotamento. E eu sei que o senhor tem aí um texto básico que o senhor usou aqui no dia da ministração. Dá para passar para nós aí? Qual foi o texto? Sim, Êxodo capítulo 18, versículo 17 e o 18. Não vamos ler no dia que nós lemos o 13, né? Mas os versículos chaves são o versículo 17 e o 18. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Essa pegada que o sogro dele falou que não era bom, porque ele vinha numa pegada de trabalho. O povo tinha saído do Egito e vinha com as suas demandas, era uma nova terra, novos desafios, novas dificuldades, novos horizontes, novas oportunidades, e eles estavam atravessando o deserto e não dava para desenvolver alguns tipos de trabalho, como agricultura, cuidar do gado e outras coisas, né? Então, querendo ou não, vai se criando aquela ociosidade, e o líder está ali para suprir essas necessidades, essas demandas e tudo mais. E o sogro dele vai observar que Moisés não tem uma liderança compartilhada. Naquele momento, ele trabalha de maneira centralizada. E aquilo ali acaba fazendo mal para ele. O sogro dele, Jetro, que era um sacerdote, vai falar: isso não é bom, nem para você e nem para o povo. Por quê? Moisés passava o dia todo sentado e o povo passava o dia todo em pé. Moisés passava o dia todo ouvindo os problemas e tendo que dar uma resposta a esses problemas, trazer reconciliação. E a gente sabe, dentro do pastoreio, a gente sabe que ouvir o problema de todo mundo, chega no final do dia... Vira uma esponja, né? Chega no final do dia, você parece que correu uma maratona e mais um pouquinho, e se você não tiver uma boa saúde mental, você também fica esgotado, estressado,
não quer mais ouvir ninguém, não quer falar com mais ninguém. E se você não estiver bem... Então, sogro dele vai falar. Deixa eu te fazer 2 perguntas aqui, que eu acho que é importante a gente ter essas perguntas para trilhar o que a gente vai ouvir até acerca de Moisés. Por exemplo, se o tema é saúde emocional, então define para mim o que é ter uma saúde emocional boa e o que é ter uma saúde emocional ruim. Para a gente entender bem o que é a saúde emocional. Tenta trazer bem para nós aí o que é uma saúde. O que é saúde emocional? Tudo na vida a gente precisa de equilíbrio, né? E ter uma vida saudável é ter uma vida equilibrada. Não é uma vida livre de perturbações. É ter uma vida que você saiba elaborar bem os problemas que aparecem, que surgem ao longo do caminho, as situações que possam surgir. Então, quando a gente fala de uma vida saudável, não é uma vida que você não se afeta, mas é uma vida que você não se abate. Não é estar isento de problemas nem de tristezas. Claro que não. É impossível, né? Viver sem... Não, de repente as pessoas entendem... Há pessoas que entendem que ter saúde emocional é não se abalar, é não se magoar, é não sentir. E aí a gente está dentro de um corpo limitado, a gente está sujeito a isso. Eu gosto, ser resolvido. Ter saúde emocional é você ser resolvido, é você saber exatamente, é se autoconhecer. Quando uma pessoa chega no consultório, o maior desafio naquele momento é levar o paciente a um autoconhecimento de si mesmo. Saber quais são os seus limites, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Imagina, tem coisa que a gente não suporta. Tem coisa que é muito forte, por exemplo, Jesus vai falar isso para Pedro, né? Quando ele chega para Pedro e fala assim, Satanás pediu para se andar com a sua vida. Eita. Mas eu roguei ao Pai que não. Por que não? Porque Jesus sabia, imagina, Satanás nem tinha feito uma bagunça e Jesus só tinha sido preso e Pedro já estava negando, já estava ali naquele desespero, naquela angústia. Ele até tentou resolver do jeito dele, quando ele parte para cima do soldado com a espada, e ele viu que não, e aí ele fica frustrado, porque não era daquela maneira, e aí a gente vai ver que ele nega. Imagina se Jesus tivesse permitido que aquilo acontecesse com ele. Em contrapartida, nós vamos ver alguém muito saudável emocionalmente, que é o caso de Jó. Jó passa por aquela turbulência toda, mas o texto vai dizer, em nada Jó atribuiu a culpa da sua dor a Deus. Ele não se lamuria, não. Ele até mantém um pensamento, fala assim, uma hora o negócio vai mudar. Uma hora, porque os problemas, eles são passageiros. O problema é quando nós entramos num ciclo sem fim. E a gente não consegue sair daquele... Correto. Eu sei que você está no caminho de Moisés, né? Você já deu aí o texto, a gente vai falar sobre isso, mas assim, interessante, você citou Pedro agora. E aí, Pedro, sanguíneo, colérico, né? Pedro é um pacote. Ele é completão. Ele é um cara que eu sou bem parecido com o Pedro, né? Pedro é uma figura legal. É porque ele é humano. Ele tipifica ali o símbolo do sujeito humano mesmo. Mas você vê 2 Pedros de bem diferentes, né? Você vê um Pedro temperamental, e aí você que quando Malco ameaça, né, os soldados vêm prender Jesus, ele mete aquela espadona lá e acertou a orelha, mas a ideia, a gente entende que, eu acredito que seja jugular do camarada, o cara podia ser bom de esquiva, se livrou daquela espadada ali, mas você tem um Pedro aí extremamente enérgico, colérico, que faz as coisas no impulso, né, sanguíneo e tal, mas você atribui isso a uma disfunção emocional do Pedro, ou isso está dentro de um temperamento? Está dentro de um temperamento. A gente não pode... dizer que ele era desequilibrado porque... Não. Agora você vê lá na frente... Porque você não pode julgar a pessoa ou analisar a pessoa por um momento dela.
Apesar que eram vários momentos, né? Pedro não tem um momento, ele tem vários momentos que ele dá uma bola fora. Só que você vai ver que ele tem vários momentos de impulsividade, mas que não leva a risco. Ele tem um momento que leva a risco, que é o momento que ele saca a espada. Mas todos os outros são de boas intenções. São de situações que ele quer guardar, ele quer estar ali ajudando, ele quer estar ali somando e tudo mais. Então, assim, o problema da impulsividade é que se você não tiver domínio sobre ela, porque no dia da palestra uma coisa muito interessante, as pessoas me perguntaram assim, como nós controlamos as nossas emoções? Uau! Não tem como controlar o que você sente. Não tem como você dizer, não, agora eu vou ficar com raiva. Não, agora eu vou ficar feliz. Não, agora eu vou ficar melancólico. Não tem como você fazer isso. Situações podem ativar as nossas emoções de diversas formas, diversas maneiras diferentes. Mas você tem como decidir a maneira como você vai reagir diante daquilo que você está sentindo. O X da questão é você saber que direção você tomar na hora que as emoções elas transbordam e elas chegam à flora. Eu acho que em Deus isso fica muito mais fácil de ser controlado. Eu vou dar exemplo do Pedro, que você deu o exemplo do Pedro aí. Quando você vê Pedro lá na frente, lá em Atos, pregando para os gentios, né? Tendo ali aquela com os judeus, e aí ele se comportava meio político, né? Quando Paulo chega, encontra ele e confronta ele de face, foi um confronto, o pau quebrou, foi publicamente, falando ele, irmão, tu tem que se posicionar e pá. Eu acho que se fosse o Pedro, que não estava convertido, ia dar caô aquela conversa, não ia não? Só que antes desse Pedro, a gente precisa lembrar daquela passagem que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Jesus foi o maior psicólogo que existiu. Foi o maior terapeuta. Ali era terapia de Pedro? Porque ele era incisivo. Ele ia justamente no X da questão. Tu me ama? Tu realmente me ama? Tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala apacenta as minhas ovelhas, ele está falando assim, olha, não é daquela maneira que você achou que deveria ser. É como eu te mostrei. Tanto que Jesus vai dizer mais à frente, olha, eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, fazei vós também. Jesus era alguém altamente equilibrado. Jesus não era impulsivo. Nós vamos ver que quando Jesus está no pátio ali para ser julgado e tudo mais, e o escravo chega e dá-lhe uma bufetada no rosto de Jesus, e Jesus falou assim, pô, o que eu te fiz? Tu me bater? Mais nada. Nós vamos ver que quando Pedro saca a espada e Jesus parte para cima do soldado, Jesus fala assim, não faz isso, pega a orelha, bota no lugar. Os soldados caem por terra. Jesus podia muito bem naquele momento falar assim, me dá licença, porque quem tinha que cair, caiu. E ir embora. Jesus pega a orelha, cola no lugar e vira para Pedro e fala assim, não faça isso, você não sabe que se eu quisesse agora eu rogaria ao Pai? Então, Jesus sabia quem ele era e sabia qual era a direção que ele tinha que tomar. Então, ele vai passar esse ensinamento para os discípulos. Ele vai passar esse ensinamento não só na maneira como implantar o reino de Deus, mas a maneira como deveria se comportar na hora de implantar esse reino. Correto. Tanto que nós vamos ver num dos ensinamentos de Cristo, ele vai falar assim, quando tu entrares numa casa e tu não for bem recebido, não sai de lá esbravejando, não. Sai de lá revoltado, chateado, pô, não me receberam bem. Sacode a poeira. Sacode a poeira em protesto e segue, vida que segue. E de outra forma, nós podemos dizer assim, ó, não leve ressentimento. Não leve nada que possa te atrapalhar na sua caminhada. Se alguém te pedir a capa, deixe também a túnica. Então Jesus está falando assim, estejam resolvidos emocionalmente, estejam resolvidos nos objetivos de vida, nos seus alvos a serem alcançados. Nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, nós estávamos falando lá do livro de Êxodo, né, falando sobre Moisés, voltando sobre Moisés, o versículo 18, Jetro vai dizer assim, você ficará esgotado. E o que acontece com uma pessoa esgotada? O que acontece com uma pessoa exausta?
com uma pessoa estressada. Quais são as reações de uma pessoa? A pessoa não tem paciência com nada. E não foi exatamente isso que aconteceu quando Deus vira para ele e falou assim, ó, vai lá, o povo está pedindo água, está pedindo água. Fala rocha. Ele fere. Aí ele dá uma surtada, ele começa, vocês são um bando de víboras, são uns mal agradecidos e tudo mais, a gente conhece o texto, e ele vai ali esbravejando, e a gente tem que tomar cuidado porque o líder nessa pegada, ele tem uma capacidade muito grande de influenciar os outros. Quem estava com Moisés naquele momento? Arão. E Arão vai na mesma pegada. Quando ele faz aquilo que ele bate na rocha, aí Deus vira para ele e fala assim, não foi isso que eu falei para vocês. Vocês não confiaram em mim. E ali nós vamos ver a consequência de você não controlar a maneira como você reage diante de uma situação. Pressão. Ele estava esgotado. Imagina, o povo estava reclamando. Antes da gente começar, de nós começarmos aqui, eu estava falando sobre a questão de Moisés estar passando por aquela situação toda, os ataques de fúria e tudo mais, quando nós vamos olhar ali em Êxodo, capítulo 32, verso 19, que ele vai dizer assim, quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Aí ele ficou furioso. Até aí, tudo bem. Jesus vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Até aí, o fato dele ter ficado... Não é doença ficar furioso. Não é. A maneira como você transparece isso, como você reage, que é realmente determinante. É como você reage à situação. E aí nós vamos ver mais à frente, Moisés pegando as tábuas e quebrando as tábuas. Ele não apenas ficou furioso, mas ele teve um ataque de fúria naquele momento. Então, um líder, uma pessoa saudável é a pessoa que sabe controlar as suas reações. Ela não é isenta de sentir raiva, frustração, alegria, tristeza. Ela não é isenta dessas coisas. Nós somos seres humanos. Se não fosse para nós sentirmos isso, Deus não teria nos feito da maneira que sentiu. Até a Bíblia diz que um dia o Senhor ficou irado. Até Deus fica irado. A questão toda. E nós vamos ver que Deus fica irado e Deus até quer destruir o povo. E vira para Moisés e fala assim, vou acabar com todo mundo, Moisés. Vou matar todo mundo, Moisés. Aí Moisés fala assim, não, Deus, por favor. E nem parece o Moisés que estava ali pedindo misericórdia, nem parece o Moisés que vira e fala assim, quando ele desce do monte com as tábuas na mão e fala assim, ó, quem é fiel a Deus passa para o meu lado, quem não é fica aí. E aí quem passou pro lado dele, aí ele fala assim, agora mete a mão da espada e mata todo mundo que ficou do outro lado. Terrível. Olha só, pastor, vamos lá, para o senhor responder para a gente aqui. Pastor Marcelo, quer colocar alguma coisa, ponto de vista aí, não? Quando a gente fala de ter esse equilíbrio, né? Me veio aqui à memória quando Jesus ele recebe a notícia que João Batista, né? Ele havia morrido. E nós conhecemos o contexto ali. Sim. A cabeça de João foi pedida pela namorada, né? De Herodes. E quando aquela notícia chegou para Jesus, ele estava procurando um momento para ficar a sós com Deus. Ele se abalou emocionalmente e ele entendeu que ele precisava se retirar. Eu preciso ter o meu tempo com o Pai. Ele estava procurando um lugar deserto para orar. Só que ele encontra a multidão e aquela multidão estava caminhando ali próximo dele e ele ainda pergunta o que tinha para alimentar a multidão, apresentar os 5 pães, 2 peixes. Ele opera aquele milagre, só que logo depois, o texto ali de Mateus, parece que é 14, diz que ele dispensa a multidão e os discípulos, ele fala para que eles pudessem pegar o barco e atravessar. Sim. Jesus não abriu mão de buscar um tempo para ficar com Deus. De início ele queria logo, mas tinha um povo para tratar. Depois ele entendeu que poderia. Chegou o meu momento de estar com Deus.
ele então dispensa a multidão e os discípulos, ele ordena que eles vá adiante. O que eu quero falar é que é importante o líder entender isso. Entender como ele está e o tempo que ele precisa para parar. Porque talvez se Jesus continuasse com aquele povo ali, insistisse com aquele povo, ele poderia tratar mal. Ele poderia deixar alguma coisa a desejar na sua liderança. E a Bíblia é bem clara que depois Jesus tira um tempo de oração, um tempo de conversa com Deus. A Bíblia fala que ele volta e estava vendo então uma tempestade. Ele vem andando sobre as águas e ele então começa ali a conversar com os discípulos e tirar os discípulos do apuro que eles estavam. Sim. O tempo de entender a necessidade de buscar um equilíbrio é muito importante. Até porque vale ressaltar que aquele momento que Jesus estava passando era um momento de luto. Era um momento de luto. E não era um luto só de um grande profeta, como a Bíblia vai dizer que Jesus vai declarar. Ele era primo também. Era primo. Era alguém próximo. Era alguém que quando Maria vai visitar Jesus, vai visitar Isabel, sua tia, sua prima, o ventre de Isabel foi cheio pelo Espírito Santo. Havia uma convivência com aquela família. Ambos sabiam bem quem eram quem. Não era só algum colega de ministério, não era só alguém que estava responsável por anunciar as boas novas. Que já traz uma tristeza também, né? Nós convivemos com pessoas, com amigos. Sim. E às vezes observamos baixas, né? Sim. Às vezes por conta também de uma partida para a eternidade, às vezes um deslize, né? A gente sente isso. Sim. Eu experimentei 2 situações. Bom lembrar essa parte de Jesus, que no ano passado, em maio, minha mãe partiu para a eternidade. E eu lembro que nós estávamos no auge da pandemia. Estávamos no auge, trabalhando, dando atenção. Eu acho que os pastores nunca deram tanta assistência ao rebanho quanto naquele período. E eu lembro que foi assim, um momento assim que eu não tive naquele momento, o momento do luto. Eu não tive a oportunidade de parar e elaborar a perda pela qual eu estava passando. E eu olhei naquela pegada, mas quando terminou, desacelerou, eu senti a necessidade de cuidar de mim mesmo. Eu senti a necessidade de falar assim, opa, a minha vida continuou, mas calma aí, uma parte de mim se foi. Caramba, terrível, né? E eu senti essa necessidade. E graças a Deus eu consegui passar, e é claro que, por exemplo, não foi sozinho, eu precisei do meu terapeuta. Nós precisamos de pessoas que venham, nós precisamos... Um grande problema é a pessoa achar que ela consegue se curar sozinha. Resolver sozinha, né? Exatamente. Se fosse fácil, os médicos indicariam a automedicação. E, na verdade, não é assim. Nós precisamos de pessoas que sejam coberturas espirituais. Nós precisamos de pessoas que sejam uma rede de apoio emocional. Aqueles que têm há pessoas que há necessidade de fazer terapia. Por exemplo, eu como terapeuta, eu necessito. Porque às vezes chegam pessoas dentro do consultório, às vezes com demandas que, às vezes, se eu não estiver bem, acabam me afetando. Fica doente, sai de lá doente. Exatamente, você sai, a pessoa chega doente e te deixa doente. E o outro momento que eu tive, esse momento de luto, para mim foi um momento assim... Com a minha mãe foi um momento muito delicado, mas que graças a Deus eu consegui superar. Mas eu tive um outro momento de uma pessoa na nossa igreja que era muito querido. Irmão Guilherme e a irmã Maura. Eram pessoas assim. E eu lembro que a irmã Maura, eu cheguei em casa, eu falei assim, poxa Deus, tu não podia fazer como fez com Dorcas? Poxa, era uma mulher... E eu senti assim, de repente o Espírito Santo trouxe ao meu coração, Hebreus 11, o mundo não era digno desses. Meu Deus. Quando o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, eu falei assim, já foi.
Ela foi. O mundo não era digno, não posso pedir para trazer ela de volta, porque o mundo não merece essa mulher. Não posso pedir ele de volta, porque o mundo não merece este homem. Agora eu tenho que continuar. Não é isso que está escrito em 1 Timóteo? Combati um bom combate, guardei a fé, acabei a carreira, e agora sigo para o prêmio da minha vocação, a coroa que me está preparada. Então, assim, para Paulo acabou a carreira, para Paulo acabou o combate, mas para nós que ainda estamos em vida, o combate continua, a vida continua. Agora, pastor, e junto com ela as suas demandas. O senhor começou a falar de Moisés, e o senhor estava falando sobre o problema, né, o motivo, né, da sobrecarga de Moisés que vai gerar a doença. Eu pedi para o senhor dar uma definição do que era saúde emocional. O senhor falou sobre ter uma vida equilibrada, e o que a gente entendeu aqui que ter uma saúde emocional, então, não estar isento de problema, de situações que vão nos deixar tristes, claro, né? Não é isso. Saúde emocional, é você saber reagir a isso de forma saudável, não é isso? Exatamente. Sem se isolar, identificando o problema. Se tiver que ir em direção ao terapeuta, a gente vai para o terapeuta. Se tiver que ter uma cobertura, procurar quem de direito. Esse choro não é aqui não, hein? Isso é lá fora. Eu tô ouvindo aqui também. Eu tô olhando aqui e falei, meu Deus, que criança é essa aqui, Terra? É saúde emocional, não. Eu tô ouvindo coisa. Quando a gente fala dessa questão de não estar bem emocionalmente, nós lembramos de Elias, quando ele se isola, quando ele vai para o deserto, quando ele se esconde na caverna, quando ele entra para a caverna. E nós vamos ver que ele come, ele bebe e ele volta a dormir. Nós vamos ver que por 2 vezes ele vai declarar que ele não era melhor do que os pais dele. Ele vai, em outras palavras, falar assim, essa situação para mim está insustentável. É uma das evidências, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí Deus compreende que ele não aguenta mais. Que aí Deus o que faz? Vai ungir o rei de Judá. Vai ungir o rei da Síria. Vai ungir Eliseu no seu lugar. E aí você vê também que é um esgotamento, porque eu gosto dessa figura, né? É Elias, não é Eliseu, é Elias, né? Elias. Então, quando ele está lá, dentro daquele processo de lidando ali, mostrando os sinais, combatendo lá no Monte Carmelo, aquela coisa toda, orando para que o fogo do céu descesse, aí você vai, depois você vê uma ameaça de Jezabel, e aí faz alguém que estava ali vendo manifestações de Deus, indo correndo para uma caverna, fugindo para poder poupar a sua vida, e quando chega lá ele pede para que o Senhor tire a vida dele. E aí parece que o camarada está meio, ou ele é meio bipolar, ou ele está meio dentro de uma crise muito grande aí. Ele está vivendo um momento de frustração, porque imagina só, a reação que ele esperava é que o povo se voltasse todo mundo para Deus novamente, inclusive os próprios reis. Não, mas aí eu não tô, eu tô analisando não o contexto que está acontecendo de fora, mas o que está acontecendo dentro. Vou explicar para você. Porque como é que alguém que prova das manifestações de Elias, como provou, né, com a intervenção de Deus, e por causa de o cara não temeu, foi 480 homens aí, e aí o camarada, quando tem uma ameaça, né, ele desconsidera tudo que Deus fez para poder e foge, acreditando que aquela mulher fosse capaz de derrubar aquilo que Deus estava fazendo, ou de impedir o que Deus estava... Isso é crise, pastor, isso é crise. A gente precisa entender que a gente precisa estudar, olhar o contexto como um todo. Eu costumo dizer que, assim, no dia nós estávamos aqui e eu perguntei para uma pessoa assim, quem tem medo de ir na rua sozinho? Aí uma pessoa falou assim, eu. Aí uma falou assim, aí eu virei para ela e falei assim, me responde uma coisa, sua mãe deixava você ir na padaria aos 12 anos, aos 13? Aí ela, não, eu só saí de casa a partir dos 18. Aí eu falei assim, Então a gente precisa entender, às vezes, olhar o sujeito não apenas como um momento, mas como todo, vim buscando todo o histórico dele. Ele estava realmente, naquele momento, num momento de frustração muito grande.
Ele não esperava que a reação, o resultado daquilo tudo que havia acontecido fosse aquele, um risco de vida. Tem um texto bíblico que vai dizer que Elias era homem sujeito, apesar de ser um homem poderoso, era homem sujeito às mesmas paixões. Que mesmas paixões? Quando está falando de paixões, está falando de sentimento, de emoções. Sim. Ele estava, apesar de ser um homem que orava e não chovia, apesar de ser um homem que orava e chovia, apesar de ser um homem que orava e fogo descia do céu, apesar de ser um homem que orava e soldados caíam fulminados. Sensível à voz de Deus, né? E sensível. Porque Deus manda ele sair lá do lugar que ele estava, sendo alimentado pelo corvo, bebendo água do ribeiro, ser alimentado pela viúva. Ele era sensível também. Era sensível. Mas ele tinha emoções. Ele estava sujeito também às emoções humanas. O fato dele ser poderoso, porque, vamos lá, um homem que é capaz de fazer tudo isso é um homem poderoso. A própria Bíblia em Tiago vai dizer isso. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um homem que tinha... Como é que a gente identifica isso? Porque até uma das perguntas lá, né? Que uma das perguntas que fizeram aqui, eu acho que cabe dentro dessa tua fala aí. Porque, olha só, como é que a gente identifica que estamos doentes emocionalmente? Né? Como identificamos que estamos doentes emocionalmente? E aí, por que eu estou falando isso? Eu particularmente, não sou terapeuta, né? Não caminho nisso. Mas assim, eu vou bater nessa tecla não só da frustração, mas sim, da doença emocional, do que talvez possa vir junto, porque o que Jétro falou para Moisés? Que ele ia ficar sobrecarregado, esgotado. E o que leva a gente a uma saúde emocional, a emoções doentes? Né? Sobrecarga, pelo que, né, o excesso de trabalho, a pressão, a gente vê isso também em Davi, 1 Samuel, né, sim, 30, sim. História de Davi. Aí a gente estava comentando aqui, Davi fugido de Saul, aí pega lá aqueles, né, os gaditas, aqueles homens lá que seguem ele, né, tá em Ziclag, voltando de uma guerra, aí encontra a terra saqueada, as mulheres levadas cativo, não é isso? E a cidade queimada. E agora? Agora entra dentro de um choro desesperador. Na cabeça de Davi não tinha mais ninguém, todo mundo morreu. E aí o povo começa a se voltar contra Davi. Pressão psicológica, emocional, o cara achando que ia morrer porque o povo queria apedrejar. Isso gera um desconforto, um desequilíbrio emocional. Se fosse eu, fugia. Aí Davi para com aquela galera, chama o sacerdote, né, depois de chorar. Olha só, e a Bíblia ainda dá um relato, né, diz que ele chora até não ter forças e até não ter mais lágrimas. O cara chorou, não tinha mais o que chorar. Era uma tristeza profunda, desesperadora, a ponto do camarada chegar nesse nível de esgotamento emocional. E aí, quando ele consulta o Senhor, né, quando ele faz a consulta, o Senhor então manda que ele vai. A pergunta dele é: se a gente for, a gente alcança? E Deus responde dizendo: você vai alcançar, ninguém morreu, já sabendo como é que o sujeito está, ninguém morreu, a gente vai alcançar. E aí Davi passa para aquela galera. Mas o que levou Davi a esse nível desesperador de choro? A pressão, o medo da morte, beleza, que é o oposto do que aconteceu com Elias. Porque Elias, os profetas quando subiram, os soldados quando subiram, né, para poder prender Elias, o intuito era esse, era prender e matar. E aí, lá ele tem uma manifestação, ele tem um comportamento diferente de quando vem a ameaça. Depois de ter feito tudo aquilo, vem a ameaça de morte e aí ele foge. Mas a gente observa que o caso de Elias, o próprio Deus vira para ele e fala para ele se retirar para o deserto. O próprio Deus fala para ele. O próprio Deus fala para ele recuar. Será que naquele momento que Deus fala para ele para recuar, ele não se sentiu realmente exposto? Ele não se sentiu realmente ameaçado? Aí quando chega na caverna, pede a morte. Porque, vamos lá, em outras palavras, fala assim, pronto, se Deus mandou recuar é porque ela não vai morrer agora.
não vai acabar com essa situação agora. Não é? Porque quando os soldados vieram até ele, fogo neles. Mata, morre eles, caíram ali fulminados. Mas quando Deus manda ele recuar, eu acho que a situação muda. Eu acho que emocionalmente ele fala assim, ele teme, fala assim, opa, Deus mandou recuar, é porque minha vida está em perigo. Se minha vida está em perigo depois de tudo que eu fiz... A gente está supondo como é que estava a saúde emocional de Elisa ali. A ideia é essa, a gente pensar, porque o que fazer, trazer o entendimento do que fez o camarada pedir a morte. E aí ele ainda, a questionamento dele foi, pô, Senhor, eu tô cansado. Só eu pregando, até só porque eu lutando, só quando eu você observa, você percebe que não era o mesmo Elias que estava zombando dos profetas de Baal. No auge da situação, ele até zomba. Mas quando ele vê que Deus vira para ele e fala para ele... mostra confiança. Tá zombando, você mostra confiança. Claro, opa. Ele sabia. Ele sabia exatamente... Quem me mandou garante. Quem me mandou garante. E se quem mandou garante, quem mandou também fugir também, sabe que o negócio não ficou legal, né? O que tu acha disso aí, pastor Marcelo? A gente vai ver aqui, pelas pessoas que vocês estão citando, cada um teve uma reação, né? Sim. Porém, cada um teve uma atitude para ter a sua reação. O profeta Elias, a gente percebe que, né, ele estava ali se sentindo uma pessoa frustrada, né? Embora já tendo feito tantas coisas, estava ali uma mulher ameaçando ele, e a gente não entende o ser humano, né? A gente não entende o próximo. Qual foi o gatilho que fez com que Elias pudesse reagir daquela forma? Eu não sei. O texto mostra diversas coisas. Ele falando com Deus, fala os comportamentos dele, e fala Deus também falando com ele, ele reagindo àquilo que Deus falava com ele. Então, a gente vai entender diversas coisas, mas o que dá a entender é que ele estava ali se sentindo uma pessoa, né, que não estava tendo êxito, né? Uma mulher correndo atrás dele, e eu não sei de fato qual foi o gatilho. Quando a gente olha para Moisés, né, Moisés, como já foi dito aqui, ele fica furioso, né? A todo tempo o povo procurava ele falava com Deus, e ele então tem aquela reação. Qual foi o gatilho na vida de Moisés? Qual foi o gatilho na vida de Davi? De Davi fica bem claro, né? Ele se vê uma pessoa ali que está sendo ameaçada pelos seus liderados. O interessante, nós estamos falando aqui de homens de Deus. A pergunta do pastor Daniel foi: como pode uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, usada por Deus, né? E nós reconhecemos esses frutos, né? Porque a árvore é reconhecida pelos frutos. Como pode uma pessoa ter um desequilíbrio, ter, né, a sua vida na área emocional desequilibrada? Como pode? O pastor Fábio ele trouxe aqui algo que a gente não precisa conhecer profundamente a psicologia, né? O ser humano ele tem uma história de vida, né? E a gente precisa considerar isto, inclusive quando a gente procura alguém para atender, né? Ou é procurado por alguém para que a gente possa dar o atendimento, a gente faz uma anamnese, a gente procura saber o que houve, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos ali para ouvir a situação do momento inteligentemente, a gente começa a procurar o histórico, porque não é só a situação do momento. E talvez alguma coisa lá atrás está fazendo com que a pessoa hoje tenha um start, né? Um gatilho para que ela possa... Quando você vai analisar, fazer uma anamnese, por exemplo, da vida de Moisés, nós vamos ver que a primeira vez que ele tem assim um lapso de fúria é no momento que ele mata o egípcio. Quando ele vê o egípcio ali espancando ali o hebreu, e ele, cai para dentro, enterra na areia. Só que ele foi visitar o povo dele. Será que ele também não tinha um sentimento de abandono? E aí? Será que ele não passou por isso? Porque ele não estava inserido no povo hebreu, ele estava agora inserido num outro contexto. Será que aquilo dali ele não queria conquistar a confiança daquele povo, se mostrar para o povo que ele fazia parte, mas o negócio não deu certo, não saiu como ele esperava, e aí ele tem que fugir, porque aí aquele momento ali de ansiedade dele gera prejuízo para ele, a ponto de colocar a vida dele em risco? Quando a vida dele fica em risco e 40 anos depois, aí Deus vira para ele e fala assim, agora você volta para o Egito. Aí ele falou assim, mas Deus, vão me matar, querem me matar lá.
Aí ele fala assim, não, agora você pode voltar porque quem buscava te matar já morreu. Percebe que ele tem um histórico de fuga, né? Ele tem um histórico. Ele mata e foge. Deus chama ele tenta fugir daquilo que Deus tem para sua vida. E ele usa argumentos. Como é que eu vou falar? Eu não sei como falar. Então, você vai ver que esse momento de fuga, por que será isso? É preciso analisar a história do sujeito. É preciso olhar o sujeito não apenas como um momento da vida dele. É preciso saber da onde aquilo dali veio, como aquilo dali veio se desenvolvendo, como que aquilo dali chegou àquele momento. Agora, o interessante é que nós não podemos descartar a pessoa. Não. Porque o nosso irmão Tiago, ele disse que ele fala as qualidades do profeta Elias, mas ele lembra, entendeu? Ele era um homem que fazia, acontecia, porém, era um homem que tinha as mesmas paixões que nós. Mesmas limitações. É muito importante nós entendermos isto, porque às vezes nós mesmos, por algum comportamento, a gente se vê indigno de continuar naquilo que fomos chamados para fazer. Sim. Por exemplo, quando nós olhamos em Números, no capítulo 12, 3, o texto vai dizer que Moisés era um homem manso. Nem parece aquele Moisés que tinha ataque de fúria. Nem parece. Mas o texto de Salmo 106, versículo 33, vai dizer assim, e irritar o seu espírito, de modo que falou imprudentemente ou precipitadamente com seus lábios. Foi no momento quando ele está ali para tirar a água da rocha, que o povo está falando e o povo está ali sufocando, água. Gente, vamos analisar. O povo vira para Moisés, o povo está liberto, não tem uma experiência. Imagina, eu acho que eu não tenho como mensurar isso, mas será que nós seríamos mais crentes em olhar o mar abrindo na nossa frente, atravessando, pé sequinho, e depois o mar fechando em cima dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores? Aí você chega num lugar, você entende que você está sendo liberto, que você não é mais escravo, que o chicote não está pegando mais, porque o chicote pegava. Eles tinham que produzir e na base do chicote. E aí, quando eles chegam naquele momento ali, nós vamos ver que o povo vira e fala assim, poxa, Moisés, lá no Egito tinha sepultura. Tinha cebola lá, pô. Tinha cebola, tinha pepino. Vamos lá, vamos. Queridos, cebola, alguém descasca uma cebola sem chorar? Pô, Deus me livre. Tá alguém pica uma cebola sem chorar? Vamos lá. Pepino tem gosto de quê? Qual é a preocupação de ter um nome numa lápide, numa sepultura? Eles estavam preocupados com aquilo que faziam chorar, sim, com aquilo que não tinha sabor, e estavam preocupados aonde o corpo ia ser depositado. Coisa, não tinha nada a ver com a vida. Não tem nada a ver com a vida. Perdeu o sabor e da aí vida. Eles pegam toda essa pressão e jogam em cima de Moisés. E Moisés era alguém que naquele momento, quando nós lemos o texto, Jetro vai entender que ele era centralizador. Não é bom você fazer, é muito trabalho para uma pessoa só. Aí a gente já pode entrar, para a gente já caminhar aqui para o final, sobre isso, né? A gente falou sobre como identificar que nós estamos com uma liderança doente. A gente já falou aqui vários exemplos aqui de gente, personagem bíblico. Só uma coisa que eu acho muito interessante e não poderia deixar de falar é que nós não podemos, sim, tratar todo mundo igual. Da mesma forma. Cada um tem uma estrutura emocional diferente. E isso se dá de maneira genética, isso se dá de maneira do contexto onde aquela pessoa está inserida, cultural. São vários fatores, são várias situações que vão ser primordial para um desenvolvimento emocional, tanto positivo como negativo. Vamos para a prática aqui, né, pastor? Olha só, como é que é terrível isso. A gente conversando outro dia, eu e minha esposa e tal, a gente estava falando sobre isso. Tem uma galera hoje cuidando de gente que o que derruba, o que destabiliza a gente hoje é uma crítica. Então, se alguém faz uma crítica, seu cabelo não está legal, seu trabalho não foi legal, sua pregação não foi boa, hoje não fluiu, então o hino não cantou de forma correta,
e tal, não consegui entender sua pregação. A galera pira e aí você consegue ver o nível... Isso não é falta de confiança? Então, o que eu tô te falando, onde eu tô dizendo aqui, né, que a gente tem dois tipos de pessoas. Tem uma galera que quando ouve uma crítica, que ainda que a ideia era ser construtiva, de dar pontuar, eu pelo menos gosto de pontar onde eu tô errando, onde eu tô, né, tá para dar uma melhorada. Eu tenho um hábito que a galera sabe aqui, que sempre quando eu prego, eu vou assistir as pregações, os cultos, as lives. Aí a galera quando chega em casa fala assim, você acabou de pregar, tá ouvindo de novo? Essa pregação de domingo, eu falei, eu quero saber onde eu errei, quero saber qual foi, se eu falei alguma heresia. Somos dois. eu quero saber e tal, aonde, e aí eu quero saber também onde a live errou, onde os músicos desafinou e tal, aquela coisa toda. Acaba vendo tudo, né? É claro, mano, acaba sendo abrangente. Mas... Eu costumo dizer que porque eu chego em casa e a Hélida até fala assim, mas você estava no culto, eu falei assim, agora eu tô cultuando sem o peso de saber que o negócio está funcionando. Então, porque você fica naquela pressão, será que tá bem? Será que fulano tá bem? Como será? Será que tá recebendo? É terrível Você isso. fica naquela tensão. Porque a gente é um pouco centralizador também, né? E aí a gente acaba entendendo que está dentro dos nossos defeitos aí, ou dentro das nossas características. Mas aí, vamos lá. Você tem uma galera hoje, quando você chama atenção, ou você faz alguma coisa, tem galera que fica intro, né? Se recua. Ela para de produzir, ela não vai pra frente e tal. Eu sou o oposto. Então, nós temos que analisar aquele contexto histórico do sujeito. Na amnésia de novo. Na amnésia de novo. O contexto histórico. Como que foi a questão da criação desse sujeito? Como que o pai tratou esse sujeito, a mãe tratou esse sujeito, o tutor tratou esse sujeito no momento em que ele errou, no momento que ele falhou? Ele ensinou sobrepujar aquela situação, ou ele ensinou recuar, ou o pai foi lá e viu que botou o filho para varrer, sei lá, o quintal, aí não saiu varrido como ele queria e falou assim, não, você não sabe fazer, deixa que eu varro. Ou passou um pano na casa, ou lavou uma louça, tá cheio de gordura essa louça, que não sei o quê. Então, a reprovação sempre. A reprovação sempre. Isso como é que construiu essa insegurança na vida do camarada. E à medida que nós vamos avançando em idade, as responsabilidades vão aumentando. E com as responsabilidades aumentando, também o nível ou de confiança, ou de frustração, ou de medo, também aumentam junto. Sim. E se você não é ensinado que você também falha na sua infância, que você também erra, mas que você tem que assumir esse erro, que você tem que procurar melhorar, rever, né? Fazer aquele checklist, ver aonde você errou, ver o que você pode melhorar, não sei o quê. E nós vamos ver que, por exemplo, essas comparações, por exemplo, uma criança que você pega ela e fica comparando a nota dela com a nota dos outros colegas. Uma criança não pode ser a nota dela. Ela não pode ser o 10 ou o 7 que ela tirou. Ah, meu filho é só 10, meu filho é só 7. Ela não pode ser isso. Ele é um ser humano que tem dificuldades, tem limitações. Às vezes ela não é bom em exatas, mas ela é boa em humanas. Às vezes ferrado. Se fosse pela minha nota, eu estava lascado. Ainda bem que... alguma coisa, mas você tem que sempre que olhar, é aquele negócio que o filho chega em casa e falou, poxa, tirei 8, e ele vem vibrando e você diz para ele, não fez mais do que sua obrigação. Ou só isso? Ué, você não faz nada para ninguém, não trabalha, só estuda. Não dá o patrocínio positivo. Você não tem aquele negócio, fala assim, pô, meus parabéns, meu filho, que bom que você tirou 8. Pastor, mas com a gente, aí entra outro ponto, né? Porque eu falei sobre dois tipos de pessoas. Aí, deixa eu só concluir. Como é que você pega essas crianças que mais tarde serão adultos. E aí? E aí você pega esses adultos, como elas irão se comportar no trabalho diante de uma reprovação do empregador? Como que ela vai se portar diante de um comentário negativo, por exemplo, hoje, nas redes sociais? Ou como ela vai se comportar com alguém que diga assim, poxa, pastor, por que o senhor não pinta seu cabelo? Já tentei, minha esposa não deixa. A ideia era essa. Ou por que você está assim? Por que você tá assim? Como que essa pessoa ela se enxerga? Principalmente nos dias de hoje,
que a gente precisa analisar, aonde a aparência é uma coisa que tem assim estimulado, estética, né? Sido estimulado assim de uma maneira muito grande. Por exemplo, você abre o Instagram, você não vê ninguém feio. Todo mundo é bonito, todo mundo viaja. Cheio de filtro, pastor. Pô, brincadeira, Instagram é um lugar de todo mundo viaja, todo mundo tem carrão, todo mundo come só comida bonita, né? Só roupa bacana. Todo mundo vive uma vida que parece uma utopia, que parece uma fantasia. E aí você pega o sujeito que vem de uma situação difícil e apresenta esse mundo para ele, e você não mostrou para ele, na infância dele, que a vida é de verdade, que a vida não é filtro de Instagram, que a vida de vez em quando, na segunda-feira tem um ovo, ou no domingo tem um disco voador também para se comer com arroz e feijão. Boi ralado, né? Um boi ralado. Ou você não explica para esse sujeito que às vezes você não tem por que deixar de ir numa festa porque você não tem a roupa da última moda. Você pode pegar sua roupa bem bonitinha, bem passadinha, bem limpinha e ir para uma festa e pronto. E o sujeito está bem resolvido consigo mesmo. Terapia, pastor. Tô vendo que tudo que o senhor está falando para mim aí, Deus está bem resolvido. Então, vai bater na terapia. Agora, eu entendi, já entendi, a gente já é mais claro, desde quando a gente começou entendendo aqui que é importante, o senhor falou de você, que você precisa de um terapeuta, já entendi. Já identificamos isso no sujeito, beleza. Agora, eu tô falando, traz isso para dentro do nosso ambiente aqui, de liderança, tá? A gente não faz essa... Hoje você está com uma cabeça, né, sendo dentro da formação, de ir lá atrás, fazer o camarada, entendendo quem ele era na construção do sujeito, entendendo que se ele tem essa deficiência de não ouvir uma crítica ou uma repreensão... Antes nós demonizávamos tudo. Não, eu não vou nem para esse caminho, porque eu nunca demonizei, não. Na verdade, porque tem dois comportamentos aqui que eu estava lhe falando. Acho que o pastor Marcelo concorda comigo, que é uma galera aí que fica intro, né? Que quando recebe a repreensão, ela para. E tem uma outra galera que tem um excesso de confiança muito, muito elevado. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas igual a mim, que quando entende o que tem que fazer, quando recebeu ali a missão, a direção e tal, pô, se veio crítica, se alguém falou cantou, não cantou legal, a gente tenta trabalhar igual aquele pastor engraçado, como é o nome dele? Cláudio Duarte. Cláudio Duarte falou que estava pregando outro dia, o pessoal levantou para ir embora. E aí ele botou na cabeça dele e falou, tá tão bom a pregação que estão saindo para chamar mais gente. Isso é gente que aprendeu a se proteger, irmão. Emocionalmente, esse cara não vai. Sim. Apesar de ter passado por sérios problemas emocionais. Mas foi uma maneira que ele encontrou de reagir. Tem sempre o outro lado da moeda. Então, mas beleza. Aí, 3 perguntas que a gente recebeu aqui, que era, primeiro, como identificar que estamos doentes emocionalmente, né? Como a gente vai fazer essa identificar que a gente está dentro desse esgotamento? O corpo dá alguns sinais, né? Por exemplo, a pessoa perde o ânimo, a pessoa se isola, pode começar a sentir... Quem nunca sentiu aquela dorzinha de barriga por causa, às vezes, de uma crise de ansiedade, né? Ou vontade de vomitar por causa... Só que existem outras coisas que o corpo também pode aparecer, manchas no corpo... dores de cabeça de maneira inexplicável, insônia, ou às vezes a pessoa pode desenvolver um apetite fora do comum, ser impulsiva, né, em diversas áreas, ser impulsiva. Isso pode ser levado para várias situações, alimentar, sexual, tudo que está dentro do excesso, até na questão da vida sexual, né? Tudo dentro do excesso. Precisa acender uma luzinha de alerta e falar assim, opa... Não tem alguma coisa aqui que não está em equilíbrio. Tá em desequilíbrio. Você não tem como fechar você tem que aprender a se conhecer. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor prevenção para o esgotamento? A primeira coisa que a gente olha quando nós lemos o texto é quando Jetro fala. É muito trabalho para uma pessoa só. Você precisa rever. Tem um texto que ele vai dizer assim, em uma mão trabalho, mas na outra descanso. É preciso ter equilíbrio. Você não pode trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 240 horas por semana, 12 horas por dia. Você tem que ter um momento para você.
um momento para você colocar o pé na areia da praia, um momento para você pegar sua família e fazer uma viagem. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Faça um planejamento. Guarda lá todo mês 50. Ah, não dá para mim guardar 100. Bota 20. Nem que você vá ali em Xerém, naqueles balões bonitos, mas fazer alguma coisa que você gosta. Desenvolver atividades físicas, fazer alguma coisa por si. E não depender só dos outros para cuidar de si. Porque, eu não vou pedalar porque não tem ninguém para pedalar comigo. Eu não vou... Isso é doença emocional mesmo, dependência. Eu não vou fazer isso porque não tem ninguém que vá comigo. Gente, outro dia eu queria ir comer um pão daquela, torrada daquela de Petrópolis. Não tinha ninguém para ir comigo. Tá pensando que eu não fui? Eu fui, sentei lá, botei minha xícara, pedi aquela média, a torrada de Petrópolis, comi, não postei nada, tem coisa que ninguém precisa ficar sabendo. Era meu momento, sentei lá, comi, eu não levei, desliguei o celular, só falei só para minha esposa, falei assim, vou tomar um café fora. E pronto, e era de manhã, a hora que ela gosta de dormir, então ela nem reclamou. Tempo de ir, voltar, e quando chegou ainda estava dormindo. Então, você tem que cuidar. Outro dia, eu estou falando coisas, por exemplo, outro dia eu fui para a praia, eu peguei lá uma cadeira, aluguei uma cadeira, bem cedinho, aí sentei lá na Praia da Urca e fiquei olhando assim para as águas e botei os pés pertinho da água e fiz que nem o nosso pastor fala, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Na Urca, vou tomar um caixote lá, vigia. Aqui. Olha o trauma. Tem que voltar lá. Tem que voltar lá. Então, assim, você tem que desenvolver coisas que te trazem. O seu momento de prazer não pode ser o seu trabalho. Correto. O seu momento de lazer, o que acontece é que às vezes a pessoa pega algo que é um prazer para ela e ela acaba ganhando algum recurso através daquele momento que é prazeroso para ela e ela transforma aquilo na renda principal dela. Aí aquilo que era para ser uma coisa prazerosa passa a ser uma coisa desgastante. Converte isso para a igreja. Converte isso para o evangelho. Para tudo aquilo que nós fazemos. Jesus vai virar para Marta e vai falar assim, Marta, Marta, você está ocupada com coisas tão simples, com tantas coisas simples, sobrecarregada. Mas uma coisa só te é necessária. É muito bom quando a gente chega numa terça-feira de culto e a gente senta lá para ouvir o pastor pregar, para alguém ministrar sobre a nossa vida. Eu não sei os irmãos, mas eu fico muito mais à vontade, por exemplo, quando eu vou pregar numa igreja de uma outra pessoa. Porque na nossa igreja particular, a gente tem aquela pressão de não repetir a palavra. Puxa, cara. Sempre pão fresquinho, água fresquinha. Também tem essa vibe aí? Fica mais à vontade quando vai pregar fora? A gente fica assim. É sério? Falar para o mesmo povo e assim, principalmente um povo que você já pastoreia há bastante tempo, exige muito. O que eu queria falar dentro da pergunta que foi feita, se é que eu posso agora interromper vocês. Pode. A igreja, estamos falando de liderança eclesiástica, igreja, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, a gente sempre fala quando tem oportunidade, é viciante. Você fala direto, eu ouço isso há 15 anos, cara. Dia me perguntaram. Eu ouço você falando isso 15 anos, irmão. Um dia me perguntaram assim, você mora na igreja? 15 anos, é viciante, gente. 15 anos ele fala isso, a igreja vicia. Eu aprendi muito cedo já na liderança eclesiástica administrar o meu tempo. Graças a Deus, eu não tenho problema, né, com isso. A igreja ela pode estar com tantas e tantas mil pessoas, como ela pode estar com 50. É por isso que é importante você não ser centralizador. É isso aí. Porque se você for centralizador, você precisa estar para as coisas acontecer. Quando você não é centralizador, não importa se você não está ou não está, as coisas vão acontecer da mesma forma. Rapidinho, abrindo um parênteses aqui, que é bacana, você falou sobre o vício de estar na igreja, a gente está falando de pastores aqui, do vício de estar na igreja e a gente não ser centralizador. Dentro da cultura que nós temos hoje, quando você... E aí a igreja precisa ser ensinada a isso, cara. A igreja precisa ser ensinada a isso, porque quando você aprende a não ser centralizador,
os próprios líderes fazem questão e aí te exigem a tua presença. Você tá lá, ó, você dividiu isso, você botou isso, bom, você levantou pessoas, os 70, né? Eu até falei esses dias com o pastor Alain, falei, pastor, mês de outubro vou cancelar as células, a gente vai estar com campanha e tal, e a gente vai fazer oração de preparação e não vai ter célula esse mês e tal. Tô percebendo que a galera tá um pouco cansada e tal, e eu também tô um pouco, né, vindo de uma pegada de obra e tal. Aí ele falou assim, aí ele falei, eu tô sentindo aqui que os meus 70 estão... Aí ele falou, olha, mesmo que eu tenha levantado pessoas, né? Aí ele falou, toma cuidado, porque a gente levanta gente para poder diminuir o trabalho, mas é capaz desses 70 ficar sobrecarregado também, porque a gente fica sobrecarregado e a gente acaba sobrecarregando, né, os 70, né? Então, mas assim, pelo que eu vejo hoje, não sei vocês, espero que vocês estejam melhores, né? Mas a liderança hoje faz questão, quando você deixa de estar em certo trabalho, né? Porque você entende que talvez não seja necessário, hoje não há uma obrigatoriedade, já que a gente passa quase que 24 horas dentro da igreja. Eu acho que isso tem uma galera que cobra isso. Isso não se aplica só aos 70. Eu acho que isso se aplica ao rebanho num contexto geral. Porque, por exemplo, um dos 70 pode até ir lá e visitar aquela ovelhinha, mas ela quer receber a visita do pastor. Então, aí você tem uma igreja viciante, mas que te exige. Fala, pastor, você estava falando isso aí, a gente acabou roubando a tua fala aí. A gente precisa trazer o ensino, né? O ensino, ele traz o esclarecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber ter a sensibilidade, né? Qual é a ovelha que não quer receber o pastor da igreja? Existem pastores, uma equipe pastoral. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que a gente não pode ficar nem no extremo, nem no outro. Sim. Entendeu? Qual é a necessidade da ovelha? O que ela está passando? Então, essa sensibilidade vai fazer a gente entender se é o momento de ir, né? A gente aperta mais um pouco. Aí, no caso agora, a família, às vezes, né, precisa também estar alinhada com isso, entender isso. Eu tenho a minha família, então, a Glaucia e a Isabelle, elas me abençoam para que eu possa, né, inclusive fazer coisas que não estão dentro do planejamento. Mas elas entendem a necessidade. Só o que facilita é que eu não negligencio o meu tempo com elas. Eu tenho tempo com a Isabelle, tempo de qualidade, né? Que é minha filha, eu tenho tempo com a Glaucia, que é minha esposa, e eu tenho tempo com as duas. Então elas entendem que o Marcelo, pastor, né, ele, quando precisa, inclusive diante de algumas emergências, né, coisas que não estavam programadas, por exemplo, não sou adventista, tá? Mas o sábado eu gosto de estar com a minha família, aquela batida da semana, né? Então, assim, mas se aparecer alguma coisa, eu preciso ter sensibilidade para entender, de estar presente, de ir até a pessoa ou a família, né? Dependendo do que seja. Então, assim, é muito importante este equilíbrio, tá? Como o pastor Fábio falou, cuidar bem da saúde, um exercício físico, um tempo de lazer, um tempo com os filhos, um tempo com a esposa, o tempo com a família toda, o tempo com os amigos do momento, amigos do passado. Isso é muito agradável, gente. Isso é muito agradável. E esse cuidado é tão importante que eu não sei se vocês lembram quando, de repente, Deus está num diálogo muito gostoso com Moisés e Deus decide matar Moisés. Do nada. Só que aí você vai ler o contexto, porque buscar uma explicação, é porque os filhos de Moisés ainda não haviam sido circuncidados. Zípora teve que circuncidar para que Deus poupasse a vida de Moisés. Por que será? Que Moisés estava tão atarefado que não teve tempo de circuncidar os próprios filhos? De cuidar dos próprios filhos? Nós vamos ver lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas cheias com trabalho e aflição de espírito. É preciso ter equilíbrio. É preciso a gente saber bem qual é o nosso lugar, qual é o nosso momento. Há um momento para o rebanho, há um momento para a liderança dentro do rebanho, há um momento para dentro da família, há um momento para filho, para esposa, há um momento para si mesmo. Voltando lá ao texto lá de Timóteo, quando
Paulo fala, cuida de ti mesmo. É um momento, tem momentos. Eclesiastes vai dizer isso. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas. O que acontece é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não atropelar e ocupar tudo, porque isso, como disse Jetro, isso não é bom. É verdade. Isso pode trazer desgaste. Rapidinho, só para complementar aqui, é muito bom termos este cuidado, né? Mas é muito bom também buscar o equilíbrio. Por quê? Porque tem gente que não quer se comprometer com a liderança porque acha que não vai ter tempo. Sim. Não vai conseguir administrar. Hoje, a maior crise é essa hoje. Então, devemos sair dos dois extremos, né? E buscar o equilíbrio. Quando se trata da obra, do reino, né, ela tem que ser uma coisa prazerosa. Não tem que ser algo, um fardo pesado, não tem que ser um jugo pesado. É leve, tem que ser leve, tem que ser suave, tem que ser algo que os nossos filhos sintam alegria, prazer de estar ali. As nossas esposas sintam alegria, prazer de estar ali. Porque nós não somos pastores sozinhos. Verdade. Nós não somos pastores sozinhos. A nossa família, quando um pastor se envolve com uma igreja, com um rebanho, a família daquele pastor também se envolve. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque senão a gente fica esgotado. Senão, não apenas nós, mas a nossa família. Última pergunta quais os perigos de uma liderança doente no aconselhamento? Quais os perigos de uma liderança doente em um aconselhamento? E está falando de emocionalmente, né? De saúde emocional, uma doença. Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí? Imagina, se você está doente emocionalmente, o que você vai falar? Que tipo de conselho você vai dar? O seu conselho vai ser um conselho de conciliação ou vai ser um conselho de irreconciliação? Vai ser um conselho não tão bom ou não tão apropriado. Nós vamos ver que, por exemplo, Daniel, quando eu esqueci o nome dele agora, do rei, quando ele vê lá o dedo escrevendo na parede, como é que é o nome dele? É o pai de Nabucodonosor, né? Eu esqueci o nome, eu acho que é filho. Quando ele vê escrito lá e manda chamar ele, aí pergunta, você ainda é aquele... Belzazar. Belzazar. Você ainda é aquele Daniel, aquele mesmo Daniel? Sim. Né? Você conserva-se... Calma aí, eu vou orar. Eu vou orar antes de te dar a resposta. Então, assim, a gente precisa avaliar essas questões. Será que realmente a gente não está se perdendo em algum momento? Será que a gente continua preservando a nossa essência? Eu gosto muito de uma ilustraçãozinha, de uma historinha que Teseu, que fala da ilustração do barco. Não sei se vocês conhecem, mas diz que o barco saiu do ponto A para o ponto B. E ao longo do caminho, o barco trocou todas as tábuas. A grande pergunta que permeia por séculos é: o barco que saiu do ponto A e chegou no ponto B, depois de ter trocado todas as tábuas, é o mesmo barco? Só que fica uma resposta para uma reflexão muito profunda. As tábuas mudaram, mas a essência do barco, a estrutura do barco continua a mesma. Nós passamos por mudanças, mas a nossa estrutura, seja ela emocional, seja ela espiritual, familiar, ela continua a mesma. Ela vai sendo refinada, ela vai passando por algumas transformações, mas mudanças, alguém não deixa de ser, da noite para o dia, ser fleumático. Passa por uma transformação. O Espírito Santo passa a controlar, né? Ele começa a gerar frutos do Espírito, aí ele começa a ser mais longânimo, ele passa a ser mais paciente, ter domínio próprio. E o domínio próprio é importantíssimo quando se diz na questão das nossas emoções, porque nós não conseguimos controlar o que sentimos, mas podemos decidir a maneira como reagimos. Então, faça terapia.
Ele vai batendo nessa tecla aí. Pastor. Faça terapia. Nós fazemos terapia por diversos motivos, mas 2 que eu gosto muito primeiro, fazemos por nós mesmos e depois fazemos pelas pessoas com as quais convivemos. Afinal de contas, ninguém tem culpa das tempestades que estão dentro de nós. Jesus, quando vai falar assim, quando você estiver irritado, irado, entra para o teu quarto, tranca-te por um momento até que a ira passe. Em outras palavras, ninguém tem culpa que você está irritado. Você não pode sair por aí descontando em todo mundo. Se tranca lá até passar, até você elaborar bem o negócio, o sangue esfriar, para você não sair descontando. As pessoas não têm culpa das nossas tempestades. E a liderança, principalmente, ela precisa ter o seu momento, como Paulo disse, cuida de ti mesmo. Pastor Marcelo, fecha pra gente. Então, pegando essa palavra que Paulo deu para Timóteo, e lembrando também do que o sábio fala, que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, o líder precisa entender que o tempo de uma crise, né, nas suas emoções, é um tempo dele se cuidar, é um tempo dele desacelerar, né, e buscar ajuda para si. Porque é inevitável, né? Você vai dar daquilo que você tem. Ah, mas eu tenho experiência, tenho uma bagagem. Sim, mas o seu tempo agora é um tempo de você se reestruturar. Então é muito importante nós entendermos esse tempo, né? Tem gente que não consegue compreender isso. Tem gente que não consegue avaliar e entender. Às vezes é por questão de orgulho, né? Às vezes é porque olha a demanda, tem muita coisa e a igreja ou a liderança que eu exerço, né? Os liderados precisam de mim. E às vezes é aquela questão de querer transparecer uma coisa que na verdade não está muito legal. Eu estou bem. Estou bem. Eu consigo administrar. Só que não. Não, o homem tem que conhecer a si mesmo. Então eu também discordo, sabe? Existem outras pessoas que estão na vida da igreja, né? Que vão conseguir por um tempo momentâneo, por um tempo, né? Alguma coisa de momento, né? Ali substituir, ajudar. E a gente precisa entender uma coisa: existe um que já morreu pela igreja, que é Jesus. A gente não precisa mais morrer, né, professor? Então a gente sabe, né, que a gente não está bem e a gente quer continuar. Na verdade, a gente vai se machucar mais ainda, porque é muito intenso. Todo Paulo precisa de um Timóteo, todo Elias precisa de um Eliseu. O ministério eclesiástico é muito intenso. Então, eu sinceramente discordo, né, que a pessoa continue ali, levando aquilo adiante. Então, é muito importante ela fazer essa autoanálise, é muito importante ela ter alguém com quem ela possa conversar e também pedir este conselho, tá? Porque às vezes ela possa estar equivocada, às vezes não é uma questão que ela esteja realmente emocionalmente ruim, dependendo da situação do momento. Nós, como igreja, temos isso. Depois de uma mensagem que nós pregamos, a igreja está ali, recebeu, respondendo, né, após o culto. Você recebe uma mensagem ali no teu WhatsApp que tem um casal brigando, querendo se separar. Entendeu? Uma pessoa que está aqui, se rebelou, tentando, né, manchar a tua imagem, a imagem da igreja. Aquilo ali pode atingir a pessoa. Então, talvez seja uma situação do momento. Por isso que é bom você se avaliar, procurar saber de alguém, entendeu? Porque às vezes a gente vai para outro extremo. Eu não quero mais porque eu estou muito ruim. Não dá. Pastor, estou entregando a minha liderança de célula, estou entregando os meus discípulos. Se aquela pessoa não se autoavaliar, se ela não buscar saber, né, de alguém que ela precisa conversar, abrir, para avaliar com ela, qualquer motivo, ela pode continuar e prejudicando as pessoas que estão debaixo da sua liderança, ou ela pode abrir mão quando poderia ficar por conta apenas de uma tempestadezinha. E às vezes, se nós pegarmos isso, nós estamos falando de liderança não secundária, mas de liderança de apoio. Se a gente for pegar isso para a liderança principal, aí o negócio pega, porque às vezes o líder principal, às vezes ele tem dificuldade de lidar que outra pessoa pode liderar no lugar dele, pode pastorear no lugar dele. E aí o que acontece? Ele adoece e acaba adoecendo quem está ao lado dele. Porque ele tem dificuldade de liberar aquilo, de parar por aquele tempo. Sim, ele acaba adoecendo e adoecendo quem está do lado dele. Porque é só a gente lembrar do que Moisés fez. Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate. O texto que nós compartilhamos aqui, ele falou em irritar o espírito de Moisés de modo que ele falou precipitadamente.
Mas isso eu acredito que a gente vive, isso passa muito pela gente. É claro que você pegou um cara que a Bíblia diz que é um homem manso, mas isso eu acho que a gente vira e mexe, nós somos sujeitos a isso. Isso é para provar. Eu acho que quando o texto deixou claro para a gente, deixou escrito isso para a gente, no Salmo 106, é para mostrar que mesmo a pessoa mais mansa tem os seus limites. Sim, sim. E você não dá para botar todo mundo no mesmo pacote, dar um diagnóstico fechado para todo mundo. Cada pessoa reage de forma diferente. Às vezes uma coisa que para mim é extremamente ofensivo, para você tira de boa. Bom, gente, nosso horário realmente rapidinho, só para fechar. Por que Deus, depois que Moisés faz aquilo na rocha, ele toma Moisés para si? Presta atenção. Existe um momento que Deus fala assim, calma, para. Não dá mais, você está prejudicando o povo. Mas existe um momento que quando aquela viúva foi chegar lá para o profeta, dizer, olha, estão aqui os meus filhos, os credores estão querendo levá-los, porque o meu marido, que era teu discípulo, deixou aqui uma dívida e tudo mais. O que o profeta poderia falar? Realmente, me deu os filhos aqui, né? Vai acabar tudo, e acabou e tudo mais. O profeta ele avaliou que era uma situação de momento, mas que dava para ela continuar com os filhos. E falou, vá para casa. O que você tem lá? Um pouquinho de azeite. Pega esse azeite, resolva esse problema, mas não aborte os filhos. Eu estou trazendo 2 exemplos que a gente precisa avaliar. Tem situações que são pontuais, a gente não precisa falar para a pessoa, aborte essa missão, deixe essa liderança. Não, o que é? Faça dessa forma e continue liderando. É a orientação. Ou, quando não, Moisés, chegou por aqui. Chega por aqui. Verdade, esses dias e você vai ver que isso também se aplica a Elias. Voltando lá a Elias, eu sei que o horário já estourou. Mas eu já acabei aqui. Se vocês entenderem, só para a gente concluir. Na minha frente tem um quadro branco. Já escreveram ali 50... menos agora, daqui a pouco botei assim, ó, por favor, sai fora daí. Tipo não, isso. Se a gente for avaliar para a gente fechar Elias, nós vamos perceber que Elias, depois daquele momento da caverna, ele não teve mais embate com Jezabel e Acabe. A última vez que nós vamos ver algo com Elias é quando ele é tomado num redemoinho de fogo. Dali por diante, agora quem vai combater é Eliseu. Deus tira ele de cena, Deus percebe que eu percebo dessa maneira que Deus percebe que ele estava no limite dele, que ele já não aguentava mais, que não dava mais para ele. O que a gente resume é que Deus ele respeita as nossas limitações. Não nos dá nada além do que possamos suportar. E é importante que a gente fala muito isso aqui, né? Que Deus não se importa. O mais importante para Deus não é o que eu estou fazendo, é quem eu sou, meu estado. Isso é bom a gente revisar. Outra coisa que ficou muito marcante aqui, que é importante, né, para a galera de plantão aí, que o fato de nós termos uma saúde emocional estável, boa, não é nos isentar, não é nos privar ou não termos problemas, né? Passarmos por tristeza, por decepções, não, é saber como lidar com isso. É a vida. Porque tem gente que acha que não, se eu não sinto, eu estou bem, nada me bate, para eu estar bem eu tenho que estar inabalável. E na verdade não é. A gente passa por esses momentos, precisa aprender a lidar com isso e entender isso. Outro ponto aqui que eu gostei bastante aqui da fala dos senhores aqui, né? Fazendo essa... Foi o pastor Marcelo que citou aqui essa questão da demanda do tempo, né? Essa administração do tempo, que é uma das mais... trazendo para dentro da vida da igreja, é o que a gente mais encontra. A galera abortando ministério, abortando... porque entende... liderança porque entende que está passando uma coisa pontual, né? E ela já denomina aquilo como algo emocional, e aí vai para o extremo e aborta tudo, joga tudo para cima. Bom, conselho do pastor Fábio é terapia. Terapia... Então ele vai... Seja resiliente. Faça que nem Jacó. Entulhar um poço aqui, cava outro ali. Não precisa arrumar confusão com ninguém, não. Tá aí, começa de novo. Tá aí. Para você que é líder, eu quero fechar aqui mandando um conselho para os senhores. Bom, vamos descentralizar. Vamos levantar 70. Vamos liberar aí, distribuir as funções para que a gente possa caminhar com uma medida mais calma, mais mansa. A gente tem ensinado isso para nós aí. Eu espero que você tenha absorvido bastante. Hoje não está aí
ao vivo, né? Como disse Paulo, eu tinha mais para vos dizer. Não, imagino. E a ideia é essa, não é rolar uma pregação, a ideia era a gente bater um papo aqui, e era para ser 1 hora, mas nunca vai, sempre vai para 1h30, 1h30. Mas aí alguém me disse, pastor, tem podcast até de 4 horas. Eu falei, eu não fico 4 horas falando. 4 horas. Você não fica? 4 horas falando? Não, 4 horas Semana falando. Semana passada. 1h e meia. Olha lá, já os caras lá no quadro, 1h30, cravado, 1h30. A gente está aqui trocando ideia. Mas semana que vem a gente vai estar falando aí de... Muito bom. Obediência que protege a unção. A gente vai estar com o pastor Marcelo aqui. E eu espero que os senhores também estejam aqui para a gente poder tirar dúvida. Eu vou, né, se o Instagram não sair do ar, a gente vai botar lá esse enquete aí. Faça a sua pergunta, obediência na vida do crente, na vida da liderança. Na verdade, obediência é para toda a igreja, né, pastor? Então, não é só para a liderança, não. É obediência que protege a unção como chamado e capacitação. A gente vai estar com o pastor Marcelo Soares aqui, falando um pouquinho. Quero agradecer já ao pastor Fábio pelo tempo, né? E espero que tenha tirado a dúvida de algumas pessoas aí, entendendo, principalmente liderança, que foi o nosso foco, falando sobre a nossa vida emocional. Como é que é o nome daquela doença que reverbera no corpo quando a nossa alma, quando as nossas emoções não estão muito legal? É aquela, né, que o médico não... Psicossomáticas, né? Psicossomáticas. Isso vem oriundo da saúde emocional. O corpo somatiza. Somatiza tudo. Então, de repente, você que está ouvindo aí, tá cheio de doença, vai no médico, o médico não consegue identificar nada. Meu Deus do céu, uma ziquezeira, uma micose brava, já passou creme de ureia, olha aí, ó. Papai revelando. Isso aí é estresse. Isso é esgotamento, tá bom? Então tá com espinha demais, se não for chocolate... Eu conheço um que ele foi no médico diversas vezes, o médico passou um monte de pomada e a coceira dele não passa. Aí ele chegou no consultório, eu perguntei assim... você tem alguma dívida? Ele falou assim, rapaz, eu tenho uma dívida que eu tô pagando, vai demorar 36 meses. Eu falei assim, quando começou a sua coceira? Rapidamente. Caramba, diagnosticou, né? Identificou rápido. Bom, aí eu falei assim, eu tenho uma cura para sua coceira. E qual é a cura? Paga suas dívidas. Misericórdia. Ou então evita de fazer mais, né? Porque é só Jesus. Queridos, então, que Deus abençoe você. Eu tô com uma galera aqui coçando a cabeça, porque falou de dívida. O Daniel deve estar cheio de né? Quero agradecer a galera da mídia aí. Oséias, Pedro, tá comigo desde tarde aí. Quero agradecer também o Daniel Lemos, né? Tá com... Como é que é o nome da empresa? Lemos Áudio. Tem que gravar essa aí, mano. Semana que vem a gente vai estar com um cenário novo, aí já bem trabalhado, elaborado. Aí a galera, pá, é porque vocês não são da decoração, o pessoal do cenário é outro. Tá? Vocês só cuidam do som. Técnico, né? Você é técnico, o pessoal do cenário é outro. A gente vai estar com o pessoal do cenário novo aí. Semana que vem tem mais pra vocês. Que Deus em Cristo abençoe. Fica na paz. A gente tem que olhar para aquela câmera lá. Olha lá, pastor, para aquela câmera lá. Deus abençoe. Até a próxima. Isso, eu quero agradecer aqui, porque eu sei que vão ouvir, o pessoal da Kadosh, a Decim Kadosh, lá do Catumbiú. Quero agradecer também a comunidade cristã, Discípulos de Cristo. Pastor Marcelo Soares, que da outra vez esteve acompanhando com a gente aí. Então, a todos vocês, Deus abençoe, ovelhas queridas de CT2. Compartilhe isso aí. Semana que vem, fica ligado com a gente. Deus em Cristo abençoe. Fica na paz. Amém.